Oi pessoal, eu sou Caroline Calcin e hoje eu vou falar sobre osteoporose. Esses slides também vão ser comentados e orientados pelo professor Dr. Pablo Dias. Beleza pessoal, tudo bem? Estou aqui com a Caroline. Então nós vamos ter uma pequena conversa aí sobre aspectos fisiopatológicos, né, do tecido ósseo, né, mais correlacionado com a osteoporose. Então, assim, é uma coisa muito importante a gente entender que a gente passa na formação de fisioterapia esses mesmos assuntos, mas não com a mesma profundidade. Então, na quiropraxia, diretamente, de uma forma intrínseca, digamos, nos consideramos um especialista na área de coluna vertebral, o quiropraxista, e é impossível exercer essa especialidade sem, digamos, dominar as informações, conhecimentos e também competências de gestão clínica sobre o tecido ósseo, e a osteoporose é fundamental nesse contexto. Então, primeiramente, vamos falar um pouco do aparelho musculoesquelético rapidamente. Então, o aparelho musculoesquelético, mais precisamente o esqueleto, ele tem várias funções importantes. Então, o nosso esqueleto, vamos pensar assim, a gente pensa sustentação, proteção e locomoção, né? O nosso esqueleto não é importante somente para isso. O nosso esqueleto, além de ser um sistema de sustentação, de locomoção junto com o sistema neuromusculoesquelético, o nosso esqueleto também, digamos, exerce outras funções muito importantes. Então nós temos a medula óssea vermelha, né? Nós temos a medula óssea, na realidade são 3 fases da medula óssea, né? Que na região interna do osso. Então nós temos o osso cortical e o osso trabecular, né? Então nós temos o osso cortical, que na realidade é mais denso e contíguo, e o osso trabecular, que então digamos, tem um aspecto airado, né? Tipo um soufflé, né? Soufflé. Então são dois tipos de tecido ósseo, né, sob o paradigma classificatório histológico. Então nós temos o osso denso, compacto, e o osso trabecular. O osso trabecular, ele tem essa função justamente, uma função muito importante, que essa função está relacionada de fato com uma função bem específica, que é a função de fabricação do sangue. Então nós temos ali um tecido, digamos, inserido nessas trabéculas. Esse tecido a gente chama de medula óssea vermelha, né? Esse tecido, então, ele possui células pluripotenciais, e essas células, então, elas são células consideradas totipotentes, que dividem-se em 2 linhagens básicas, uma linhagem linfocítica e uma linhagem mielocítica, e essas 2 linhagens trabalham na formação das células do sangue, tanto com as células responsáveis, né, pela defesa, quanto pela célula responsável pelo transporte de oxigênio. Então isso é fundamental. É fundamental entender também que essas células, elas têm uma interação, né, no caso, digamos, com vários sistemas biológicos, né? Por exemplo, sistema retículo endotelial, por exemplo, onde nós temos células fagocíticas que inclusive estarão dentro do osso, que derivam dessas linhagens. Por exemplo, a linhagem mielocítica, ela fabrica células que vão dar origem a células do sistema retículo endotelial, como o monócito, o estiócito, que são células que vão trabalhar inclusive na reabsorção óssea, que é o próprio são células do sistema retículo endotelial, por exemplo, como a célula de Kupfer no fígado, a célula de Langerhans na pele e a célula no osso, que a gente conhece como osteoclasto, que é uma célula que faz reabsorção óssea, é uma célula que pertence a esse sistema retículo endotelial. Então é importante entender sobre certas doenças, né, que tem algumas apresentações musculoesqueléticas, tumorais e até metabólicas, que têm uma relação intrínseca com o osso trabecular, ou esse tecido trabecular, ou mesmo uma fisiopatologia relacionada com a medula óssea vermelha. E falo medula óssea vermelha porque ela tem fase ao longo da vida. Então essa medula óssea vermelha, ela é muito abundante na criança,
E na criança ela encontra-se não somente nas epífises dos ossos longos, no quadril, né, na bacia, nos corpos vertebrais, até dentro das costelas na criança, e ao longo do tempo ela vai diminuindo, né, e no idoso, né, ela vai então passando por várias modificações, ela vai diminuindo essa quantidade, justamente porque diminui essa digamos, função metabólica do sangue e também, na realidade, de outros tecidos que estão relacionados com a medula óssea, e ela vai evoluindo, então ela passa a diminuir a quantidade de medula óssea vermelha e ela passa então a formar a medula óssea amarela e no idoso a medula óssea cinzenta, certo? E além disso tem várias, digamos, relações com o trauma. Por exemplo, nós sabemos que em fraturas esses componentes da medula óssea amarela, vermelha, né, ou mesmo a cinzenta, eles podem formar êmbolos, né, em caso de embolia gordurosa devido a fraturas, né. Então tem todos, e fraturas também relacionadas com a nossa prática da quiropraxia. Nós temos também várias situações onde nós temos alterações degenerativas. É importante fazer essa correlação, onde ossos esponjosos são, digamos, mais propícios a fraturas, então por insuficiência da matriz óssea, como por exemplo osteoporose ou outras doenças degenerativas ou associadas à infecção. Por exemplo, é comum a gente observar em pacientes com osteoporose, tipo fraturas subclínicas silenciosas, né, que não tem, digamos, uma repercussão clínica tão notória, mas que vão afetando, diminuindo a altura do indivíduo. Então, existem várias correlações clínicas. Então, doenças ósseas metabólicas, como por exemplo a osteopetrose, que é exatamente o contrário da osteoporose, são doenças que também afetam o espaço trabecular por aumentar a massa do osso, então, e acabar expulsando o tecido que faz a função hematopoética, levando uma regressão do sistema de hematopoese para a era fetal, onde o baço e o fígado eram responsáveis pela fabricação do sangue no nosso período fetal. Então, é muito importante a histologia e a anatomia sempre ter correlação clínica. Então, é muito importante o estudo da osteoporose, porque envolvem contraindicações. O quiropraxista, o fisioterapeuta quiropraxista, ele leva a identidade da quiropraxia como um profissional de primeiro contato. É importante, então, a gente entender todas as nuances, né, digamos, da matéria que nós estamos estudando. Então, é importante conhecer muito bem a fisiopatologia da osteoporose. Bem, então, retornando à definição de osteoporose, a gente pode definir como um distúrbio osteometabólico, caracterizado pela diminuição da densidade mineral óssea e que afeta essa microarquitetura do osso, levando a um aumento da fragilidade do esqueleto e risco de fraturas. A osteoporose, ela é diagnosticada pela perda da massa óssea de 2,5 desvios padrões abaixo da densidade óssea normal para uma determinada população saudável. Esse é um dado da OMS e a gente vai entender um pouco mais à frente sobre a densidade óssea normal. É importante considerar, né, Carol, que eu não vi a tua apresentação, mas eu vou comentando, se eu vou repetir algum assunto, as áreas do goleiro, isso é uma aula, então quase tudo já foi dito, como no Talmud já disse. É importante que a gente sempre repita mesmo, não adianta. Então, o que eu quero salientar é que a visão clínica para a quiropraxia, ela é muito importante. Então, a associação de conhecimentos é muito importante. Outro dia eu fiz um ajuste num osteopata, foi tão rápido que eu fiz um ajuste no osteopata, que ele achou, mas tu nem avaliou. Ele disse assim, tu pensa que eu não avaliei. Porque talvez, enquanto ele estivesse esfregando cicatrizes, eu já teria atendido 10 pacientes. Mas a avaliação nossa é rápida e não significa falta de conhecimento, significa rápido emprego do conhecimento, uma sistematização do pensamento. Isso é muito importante dentro da quiropraxia. Então nós temos grande quantidade de conhecimento, uma pequena área do cérebro, e é isso que na realidade envolve a osteopatia. Então quando eu recebo a quiropraxia, desculpa. Então quando eu recebo um paciente, então, eu olho o paciente já, quando ele acessa o consultório, eu já faço considerações clínicas. Então, a etnia desse paciente, o peso desse paciente, né? No caso,
se ele tem alguma outra, digamos, afecção que se relaciona. Então a idade desse paciente é muito importante. Então, quando se fala de osteoporose, é muito importante. Digamos, se eu tenho um paciente, digamos, afrodescendente do sexo masculino, eu sei que a chance de ele ter osteoporose, mesmo que ele tenha 60 anos, a chance de ele ter osteoporose é muito menor. E principalmente se observar que ele não está abaixo do peso, certo? Porque quanto mais peso tem esse indivíduo, mais efeito piezoelétrico ele tem. Entende? Então isso é um fator importante, isso já me dá segurança na hora. Então isso é um fator rápido da minha avaliação e que os quiropraxistas devem ter. Aí se eu recebo uma senhora, vamos supor, ítalo-brasileira, com uns 40 anos, 45 anos, e aí a primeira pergunta eu faço: a senhora já teve menopausa? Isso é uma pergunta importante. A senhora ainda está menstruando? Você está tendo as regras, né? Não preciso falar a palavra menstruação, mas como é que estão suas regras? Estão vindo ainda? Então, uma senhora com 45 anos, até com uma menopausa possivelmente precoce, então são informações clínicas importantes no consultório de quiropraxia. Então, porque isso me diz o seguinte: será que está tendo estrogênio ainda, né, no caso nessa circulação sanguínea? Será que ainda existe presença de estrogênio? Se eu vejo uma mulher caucasiana, de etnia ítalo-brasileira, com baixo peso, com índice de massa corpóreo baixo, com pouco efeito piezoelétrico, com uma magreza constitucional, sendo mulher, né, não querendo ser preconceituoso aqui, mas as mulheres, né, de fato, elas podem perder até 50% da massa óssea, enquanto os homens podem perder apenas 1/3 da massa óssea. Então, essa avaliação rápida é muito importante. Da mesma forma que eu já recebi pacientes mulheres negras, com índice de massa corpórea elevado, e na anamnese eu perguntei: tem algum problema, toma alguma medicação? Sim, eu tenho asma. E aí eu volto a me preocupar. Se ela tem asma, ela pode ter osteoporose, mesmo tendo um efeito piezoelétrico devido ao seu peso corporal baixo, uma etnia, digamos, por ser afro-brasileira, uma etnia que não tem propensão à osteoporose, mas ela toma uma medicação constantemente, faz tratamento de pulso para com uso de corticoides, exatamente, e isso me leva a solicitar uma densitometria, porque quando o paciente vem para cá, nosso trabalho como quiropraxista, como fisioterapeuta quiropraxista, não é simplesmente fazer um ajuste, é cuidar da minha especialidade, que é músculo-esquelética. Então solicitar cuidar desse paciente, né? É fundamental esse processo de avaliação e de orientação, porque eu devo perguntar a essa paciente: a sua ginecologista ou a sua geriatra já lhe pediu uma densitometria? Se nunca pediu, eu peço. Não que não seja necessário para, digamos, o ajuste ali, mesmo se as características clínicas não sejam necessárias no momento, porque na quiropraxia não tem só o high velocity, tem várias técnicas que eu posso utilizar. Então, mesmo assim, eu devo, então, fazer o meu cuidado clínico, né? Instituir ferramentas de prevenção primária, secundária e até mesmo terciária. Então, eu vou falar um pouco sobre a formação óssea e a absorção óssea. O osso, ele é formado tanto por uma matriz orgânica quanto uma matriz mineral. O osteon representa essa matriz orgânica, que é também chamada de osso mole, e onde predomina os osteoblastos, que produzem colágeno. A mineralização é o processo de depósito de cristais de hidroxiapatita nessa matriz mole, nesse osteon, nessa matriz orgânica, e depende de fatores como a vitamina D, o cálcio e o efeito piezoelétrico. E quando se fala de efeito piezoelétrico, tem essa relação com o que o Pablo colocou, né? Os efeitos da carga, da paralisia e da imobilização prolongada são fatores que nos levam a pensar a respeito do efeito que isso tem na formação óssea. Esses fatores de carga, paralisia e imobilização têm um efeito muito importante na formação óssea, certo? Então, falando um pouco sobre a fisiologia do osso, a histologia também, nós podemos então ver um osteócito, uma célula, um osteócito. Eu não consigo apontar para vocês agora aqui, deixa eu ver como é que eu vou fazer.
Aqui eu consigo. Aqui está o osteócito. E nós temos 4 tipos principais de célula no tecido ósseo, que é a célula progenitora, que é uma célula que pode se diferenciar em qualquer outra célula, um osteoblasto, um osteócito, que é o osteoblasto maduro, e o osteoclasto, que é a célula que faz a reabsorção óssea. Bom, a célula osteoprogenitora é uma célula que ela é uma célula coringa, na realidade ela é uma célula capaz de diferenciar em qualquer tipo celular. Então, no caso de uma fratura, ou digamos outro tipo de lesão óssea, um abscesso, ou qualquer outro tipo de lesão óssea, conforme a necessidade, ela pode se transformar em qualquer outro tipo de célula, uma célula tipo de célula totipotente pluripotencial, que vai se diferenciar conforme a necessidade fisiopatológica ou fisiológica. E nesse esquema aqui abaixo, a gente pode observar os osteócitos depositados nessa matriz já calcificada, tá? Eles se depositam nessa forma concêntrica e formam os canais de Havers e também de Folkman, que são os canais horizontais. Os canais de Havers são os canais verticais. Nesse esquema também a gente pode observar o periósteo, o osso compacto e o osso esponjoso. É importante ressaltar que no periósteo existe uma grande quantidade de células totipotentes capazes de degenerar, por exemplo, de se regenerar o osso, né, no caso uma fratura ou de uma lesão. Então o periósteo é uma fonte dessas células. Exatamente. Então vou passar alguns conceitos importantes a respeito da mineralização óssea e da massa óssea. Então a massa óssea é o quociente entre a massa óssea e a área projetada do segmento ósseo. E a densidade mineral óssea é a quantidade total de um mineral naquele determinado segmento, ou também em todo o esqueleto. Falando um pouco sobre o metabolismo ósseo de formação. Então, como a gente falou anteriormente, os osteoblastos produzem colágeno dentro da matriz orgânica, que somada à matriz mineral, aos depósitos de cristais de hidroxiapatita, constituem o tecido ósseo. Importante salientar, na forma de usar, então, landmarks, que é o seguinte: para fixar melhor, os osteoblastos eles são responsáveis por produzir o osteon, que é o osso mole, ou seja, a matriz óssea não calcificada, não mineralizada. Então são 2 processos. O primeiro processo é onde o osteoblasto ele fabrica a matriz extracelular, que é formada por colágeno basicamente, e esse osteon então ele vai sofrer um processo que é a matriz óssea orgânica, é a matriz óssea orgânica não calcificada, o osso mole, digamos assim. Vai haver então a posteriori um processo de deposição de hidroxiapatita. E nesse processo a gente vai chamar então de mineralização. Sim, como nós comentamos nesse slide aqui. A calcitonina também é um hormônio produzido pela tireoide que inibe a formação dos osteoclastos. Não necessariamente ela está envolvida com a formação óssea, mas ela está envolvida com a inibição da reabsorção. Assim como o estrogênio, que também tem um efeito sobre os osteoclastos, um efeito direto e também indireto, como veremos adiante. Nós podemos imaginar que o estrogênio ele tem um efeito tipo freio de mão, então ele dá uma frenada na atividade osteoclástica. Então no momento que a mulher entra em menopausa, né? No caso ela entra na menopausa, então esse efeito frenante dos osteoclastos susta. Então os osteoclastos passam a ter uma atividade metabólica maior, reabsorvendo mais osso do que o normal. Mas por que isso não acontece com o homem? Vamos pensar assim. Talvez não é por, digamos, machismo. Não é que não acontece com o homem por machismo. O que não acontece no homem é porque o homem ele já está, digamos, o organismo do homem está já acostumado com uma dosagem sérica de estrogênio baixa. Então os receptores nas células já têm uma fisiologia adaptada por essa sistemática hormonal sérica.
O metabolismo ósseo, então, de reabsorção, reabsorção do osso, ele pode acontecer de várias formas. Tanto pela transferência física simples dos cristais de hidroxiapatita para o líquido intersticial, e depois esses cristais são levados para o sangue, como também pelo paratormônio, que atua de duas formas. Ele tanto estimula o aumento do número de osteoclastos, quanto ele atua nos receptores dos osteoblastos, sinalizando para diminuir a produção de colágeno e aumento da secreção de fator estimulante de osteoclastos. Bem como também existe o papel da anidrase carbônica, que no interior dos osteoclastos, esta enzima, ela está presente na forma de ácido carbônico, e quando se dissocia em íons de hidrogênio e bicarbonato, acompanhados do íon de sódio, eles favorecem a desestabilização dos cristais de hidroxiapatita e consequente descalcificação da matriz óssea. A anidrase carbônica, especialmente a anidrase carbônica tipo 2, ela teoricamente está relacionada com a osteopetrose maligna, ou doença de Albert-Schomer. Então é um caso bem interessante, é raro, né, mas existe. A osteopetrose benigna, ela é mais comum até você achar assim, eventualmente no raio-x de um paciente adulto, como um achado acidental. Já a osteopetrose maligna, ela é marcante, está desde o nascimento. Depois a gente vai falar mais sobre isso. E a anidrase carbônica, né, a deficiência de anidrase carbônica, da fabricação da anidrase carbônica 2 no fígado, então está relacionada então a uma alteração na função osteoclástica. E essa alteração na função osteoclástica faz com que haja menos reabsorção óssea. Então, em vez de diminuir a massa óssea, acaba aumentando a massa óssea. A osteoporose, ela tem duas classificações, uma classificação primária e uma classificação secundária. A classificação primária ainda tem uma subclassificação do tipo 1 e do tipo 2, sendo que a tipo 1 é a osteoporose decorrente da menopausa e a tipo 2 é a osteoporose senil. A osteoporose secundária, ela se chama secundária porque ela está associada a doenças primárias. Antes que você comente, Carol, sobre a osteoporose secundária, é importante falar um pouco mais sobre a osteoporose primária. Quando a gente fala de osteoporose primária, quando a gente fala em osteoporose, ao longo da vida, nós temos dois processos. Um processo que a gente produz matriz óssea, que é o osso mole e o osso duro, no caso, o osteon e a mineralização. Isso é um fenômeno que vai acontecer sucessivamente. Então, a produção de massa óssea. E o outro processo é a reabsorção óssea, que é uma espécie de destruição da massa óssea. Mas por que Deus criou esse sistema? Porque o tecido ósseo, ele não é só responsável pela locomoção, pela proteção do sistema nervoso, por exemplo, que ela forma o esqueleto axial, que é um estojo ósseo onde se aloja o sistema nervoso central. Não é só para isso, né? O sistema nervoso é um grande depósito de cálcio que nós temos no organismo. Então, no momento que, se o organismo necessita de cálcio, ele vai até o osso e aumenta a reabsorção óssea. Esse cálcio, então, reabsorvido pelos osteoclastos, ele vai à corrente sanguínea. Aumentando a calcemia. Aumentando a calcemia. E esse fator faz com que abasteça várias funções no organismo. O cálcio é responsável pelo quê? Pela fusão, por contração muscular, pela, digamos, fusão das vesículas sinápticas na membrana pré-sináptica, por incontáveis eventos, né? Digamos, na contração muscular, em digamos, funções glandulares, em incontáveis eventos, o cálcio tem uma função no organismo. Então, em algumas situações, o organismo precisa do cálcio e ele recorre a armazenamento. O osso, então, ele tem a função de armazenamento de cálcio. Isso é uma função muito importante. Então, o que acontece? Ao longo da vida, nós temos, então, um déficit entre a fabricação do osso e a destruição do osso, a reabsorção óssea. E a osteoporose primária, acima de tudo, ela se classifica
por um déficit nessa balança. Então, no caso, entre os dois tipos apresentados pela colega relacionados à osteoporose primária, nós temos a senil, que ela afeta tanto o homem e a mulher. E a osteoporose relacionada à menopausa, ela tem uma correlação óbvia, ela é um tipo de osteoporose fisiológica, né, que acontece dentro digamos, da fisiologia vital, do ciclo da vida. No entanto, ela passa a não ser mais fisiológica, ela se considera uma patologia quando ela promove aumento do risco de fraturas. Então, aí ela deve ser considerada realmente uma patologia. Então, aí nós diferenciamos o que é uma osteopenia, que é uma diminuição da massa óssea, do que é uma osteoporose, que é uma situação onde nós temos muito mais risco de fraturas, e nós temos pacientes dentro da quiropraxia que necessitam de tratamento manipulativo articular. Lembrando que a quiropraxia não só faz isso, nós temos um grande, digamos, rol de procedimentos, mas esses pacientes, então, eles têm que ser monitorados e, digamos, temos que avaliar mais especificamente se esses pacientes podem receber técnicas, quais técnicas eles podem receber. Isso é muito importante. Então, a osteoporose secundária, ela inclui o hipercortisolismo, o hiperparatireoidismo, o hipertireoidismo, acromegalia, neoplasias do sistema hematopoético, cirrose biliar primária, doenças inflamatórias intestinais, doenças celíacas, pós-gastrectomia, hemocistinúria, hemocromatose e doenças reumáticas inflamatórias. Mas, fazendo um resumo básico a respeito da osteoporose secundária, ela está bastante associada com uso de medicação e ou problemas hormonais ou problemas de absorção do cálcio. Então, a etiologia da osteoporose está muito relacionada ao sexo, sendo que mulheres são mais acometidas de osteoporose do que homens, no índice de 4 mulheres para cada homem. A etnia também está relacionada à osteoporose, sendo que pessoas... Afro-brasileiros, afrodescendentes, têm menos chance de ter osteoporose. Sim. Então nós temos essa questão, e tem algumas populações, digamos, caucasianos em geral, né, mas algumas populações, asiáticos também, têm mais tendência a ter osteoporose. Mas em geral, a causa da osteoporose, ela é metabólica. Mas nós temos aí outras situações clínicas, né, que nós podemos pensar. Então, nós sempre, para definir a causa da osteoporose, é importante entender a fisiologia do osso, a fisiologia da mineralização, a fisiologia da formação da matriz óssea, e baseado na fisiologia entender onde está acontecendo o desvio desse mecanismo. Então aí temos a causa da patologia ou a fisiopatologia, o mecanismo da disfunção. Então a gente tem que entender que pacientes, por exemplo, com fraturas, né, com imobilização, eles têm menos efeito piezoelétrico. Além disso, tem o risco de disfunções autonômicas nesse paciente. O gesso, por exemplo, em fraturas de extremidades, está muito relacionado, hoje em dia, se faz o mínimo de gesso possível, a atrofia de Sudeck, que é a distrofia simpático-reflexica. A atrofia de Sudeck está muito relacionada com osteoporose localizada. Então, os pacientes que têm monoplegias, um paciente com monoplegia e paralisia, eles também vão usar menos o membro. Então, usando menos, também vão ter efeito piezoelétrico diminuído. Então, a diminuição do efeito piezoelétrico, ela pode gerar osteoporose localizada. Isso é um fator importante. Astronautas, quando vão ao espaço, ficam meses no espaço, na estação espacial, voltam mais altos e com diminuição da massa óssea, porque não tem efeito piezoelétrico por não ter gravidade. Então, necessitam de uma suplementação especial, necessitam também de exercícios especiais com elásticos para que haja, digamos, estímulos sobre o aparelho musculoesquelético. No mínimo atração e também sistemas de pressão, né, que eles utilizam dentro da sistemática, né, tecnológica deles. Então, isso é muito importante entendermos isso. Então, nós temos que pensar nos hormônios que influenciam positivamente e hormônios que influenciam negativamente na mineralização óssea. Então, como a gente já mencionou sobre paratormônio, né, estrogênio, né, calcitonina, que é importante. Inclusive, a calcitonina em alguns pacientes
se utilizava muito, né, para pacientes com retardo de calcificação óssea. Hoje não se utiliza mais, mas se utilizava muito em pacientes com osteoporose avançada. Ainda se utiliza todos os recursos, inclusive a calcitonina é empregada. Então nós temos que pensar nos hormônios e verificar qual é o tipo de síndrome. Então nós temos várias síndromes aí que nós temos que abrir o olho, né? Paciente com síndrome de Cushing, paciente com, digamos, hipotireoidismo, paciente com hipertireoidismo, todos os pacientes hiperparatireoidismo. Então nós temos que avaliar com calma o histórico desses pacientes na hora de manipular, considerando a questão da massa óssea, a possibilidade de haver ou não osteoporose e até mesmo outras alterações metabólicas nos ossos. Como eu falei, não é só aumento da massa óssea. Pacientes com, diminuição da massa óssea, pacientes com aumento da massa óssea também fraturam. Então, aumentar a massa óssea não significa que o osso está firme, certo? Alterar a arquitetura do osso, sim, predispõe o paciente a fraturas. O que o Pablo comentou está muito relacionado com a questão sexo e idade, essa variação hormonal. E a questão da etnia está relacionado também, que a gente comentou, com a quantidade de melanócitos que essas pessoas possuem. Porque não havendo absorção de vitamina D pelo sol, também não vai haver uma calcificação adequada do osso. Então, sinais e sintomas da osteoporose. A osteoporose é uma doença silenciosa que raramente apresenta sintomas e o que deve acontecer é o seu mais rápido diagnóstico. O importante, então, na questão da osteoporose é, digamos, o acompanhamento, né? Então, o controle dos sintomas, né? O acompanhamento da osteoporose é muito importante quando ela está na fase inicial, principalmente com os pacientes que eles já, digamos, eles nos dão um indício, eles nos dão, digamos, possibilidade estatística, epidemiológica para a osteoporose. Então nós temos que, na nossa área, nós frequentemente temos pacientes que cuidamos de famílias por 10, 15 anos. Então a gente consegue evoluir, avaliar o processo de envelhecimento, não só nos pacientes, mas em nós mesmos. Então podemos considerar que esse processo deve ser monitorado. Então, sobre incidências de fraturas, né? Há uma modificação da postura e das regiões de pressão principalmente no nosso estojo axial, que é a coluna, ao longo do envelhecimento. As fraturas das vértebras são fraturas por compressão, ou seja, o osso está frágil e as trabéculas vão se anastomosando, elas vão se sobrepondo uma sobre a outra. E por isso há uma fratura por compressão com a diminuição do tamanho do corpo vertebral. É um pouco diferente do que acontece no fêmur, no húmero e no punho, que são fraturas que acontecem muito mais por carga, geralmente associadas à queda no fêmur, no húmero e no punho. E quando a gente cai, né, o membro superior serve como uma defesa. Então, outros fatores de risco. Fatores maiores e fatores menores associados ao risco. Fatores maiores temos como sexo feminino, fratura prévia, etnia asiática ou caucasiana, idade maior que 65 anos em ambos os sexos, histórico de osteoporose familiar, menopausa precoce, antes dos 40 anos, e corticoterapia prolongada ou prolongado uso de anticonvulsivantes. É bem claro que o corticoide, digamos, contribui bastante. O uso prolongado do corticoide diminui bastante a massa óssea. E fatores de risco menores temos doença reumática, principalmente artrite reumatoide. Justamente porque usa corticoide, né? Essas doenças reumáticas, elas utilizam a terapia base é corticoide. Então, todas as doenças autoimunes, o paciente disse, tem doença autoimune, tem, digamos, espondilite anquilosante, o paciente tem asma, qualquer paciente transplantado, esses pacientes tomam corticoide. Então, se toma corticoide, é já um grande motivo para monitorar esse paciente. O hipertireoidismo, sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, imobilização prolongada
dieta pobre em cálcio e baixo peso. O que eu posso comentar a respeito dos fatores de risco maiores e menores é que os maiores estão associados com fatores que não se pode controlar, e os menores são associados com fatores que se pode controlar, que é o caso do sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, dieta, peso e a questão da imobilização. Eu gostaria de falar sobre fraturas, antes que a Carol falou. Então é muito importante que os pacientes com fratura osteoporótica, muitas vezes eles acham que caíram e quebraram o osso, muitas vezes é o contrário, às vezes eles quebram e caem no osso. Então o monitoramento de algumas zonas, né, em alguns pacientes idosos, né, por exemplo, triângulo de Ward, né, então é muito interessante, porque ali demonstra uma fragilidade óssea e são áreas sistematicamente são avaliadas, como a coluna vertebral, lombar e também o triângulo de Ward. Vamos falar sobre ele adiante. Então, falando um pouquinho sobre a teoria hormonal, fazendo um esquema, há uma diminuição dos níveis de estrógeno, que aumenta o hormônio paratormônio, que acaba ocasionando a ativação dos osteoclastos. E, referente a isso, há uma absorção de osso com liberação de cálcio e fósforo no sangue. Ocorre aumento da calcemia. Também há uma diminuição da hidroxilação do calcidiol. O calcidiol é um precursor da vitamina D, ocasionando, em razão disso, decréscimo do calcitriol, que é a vitamina D ativa. Ocasionando a vitamina D ativa, ela principalmente está relacionada com a absorção de cálcio nos intestinos. Então, havendo uma diminuição da vitamina D, a diminuição da absorção de cálcio nos intestinos, associada então ao aumento da atividade dos osteoclastos em função dos paratormônios. Aqui um esquema dos fatores de risco. Então, a partir dos 35 anos, há uma redução da atividade ovariana, há um déficit de estrogênio, o que acaba aumentando a reabsorção óssea e ocasionando a osteoporose. O diagnóstico, então, desse paciente está relacionado à sua história clínica. É um paciente que vai trazer relato de uso de medicação, histórico de fraturas ou histórico de fraturas na família, ou período de menopausa, como a gente foi colocando ali. O paciente vai trazer essas informações para a gente. O exame físico, avaliação laboratorial, sendo que é possível pedir muitos exames de fosfatase alcalina, o hemograma, a vitamina D, paratormônio, TSH, que é o hormônio da tireoide, etc. E no quadro radiográfico, então, nós podemos avaliar raio-x, ultrassonometria óssea e densitometria óssea. Esse exame de ultrassonometria óssea não é muito solicitado. Ao contrário, raio-x e densitometria óssea são muito utilizados para o diagnóstico de osteoporose. Então, o quadro radiológico. Nós podemos observar que o osso osteoporótico ele está menos radiopaco, ele está mais radiotransparente. Há uma passagem maior do sinal que faz com que ele se torne mais translúcido. Aqui são alguns exemplos de raio-x, e nesse segmento aqui já é possível ver uma diminuição da massa óssea, sendo que quase não há sinal radiológico aqui. Então, os pacientes com, fraturas em corpos vertebrais devido à osteoporose, eles vão aos poucos perdendo o formato da anatomia da vertebral, surgem fraturas segmentares no corpo vertebral. Então, os discos, de acordo com o estresse biomecânico que o paciente tem, promove então essas fraturas. Então, ele pode ter acunhamentos no corpo vertebral que podem, com as fraturas, aumentarem esse acunhamento.
E outra situação que vem junto com as fraturas é a instabilidade articular, que pode então passar a ser objeto de investigação, né? A instabilidade articular devido a fraturas de osteoporose deve então chamar bastante a nossa atenção. E aqui então vou falar para vocês adiante, né? Eu só queria demonstrar. Aqui está o triângulo de Ward, que é uma região de menor densidade óssea no fêmur. E associado com o índice de SIM, que a gente vai ver adiante também, eles são ótimos indicativos da densidade mineral óssea. Então aqui está o índice de SIM, e conforme o grau que ele apresenta, ele vai dando índices da mineralização óssea, através da visualização das trabéculas ósseas. Então, no grau 1, apenas é possível visualizar as trabéculas compressivas. No grau 2, é possível ver as trabéculas compressivas e as tenses também. Aqui, ó. Tenses e as compressivas. No grau 3, há uma quebra das trabéculas tenses, principalmente as opostas ao trocânter maior, e a osteoporose é considerada definitiva. No grau 4, o aparecimento das trabéculas tenses. No grau 5, trabéculas principais tenses e compressivas. E no grau 6, todos os grupos trabeculares são visíveis, sendo que aqui é bem proeminente o triângulo de Worm. Desde do nível 5 já, do grau 5, é possível definir esse triângulo aqui, sendo que ele fica bem definido no grau 6. Esses são índices, tanto o índice de Thin quanto o índice do triângulo de Ward, são índices radiográficos para avaliar a osteoporose ou o grau de mineralização óssea. A indicação de densitometria, então. Quando que a gente vai fazer essa indicação de densitometria? Quando temos pacientes do sexo feminino com deficiência de estrógeno e fatores de risco associados, conforme, né, a análise que a gente vai fazer do histórico familiar, do histórico de vida dessa paciente, se ela já teve fraturas. Pessoas que estão em tratamento prolongado com corticosteroides, pessoas que apresentam anormalidade da coluna vertebral, que possuem hiperparatireoidismo primário e controle. A gente pode indicar a densitometria também para controle da osteoporose primária. O que é então a densitometria óssea? É um exame que utiliza a radiação ionizante, mas uma radiação muito menor que o raio-x, e avalia a quantidade de cálcio presente nos tecidos, definida como densidade mineral óssea. Ele é focado na avaliação do fêmur, rádio e vértebras, que são os principais ossos acometidos. Então, a densidade mineral óssea é expressa em T-score e Z-score, sendo que o T-score é o número de desvios padrões para uma população do mesmo gênero que o indivíduo que está sendo avaliado, tá? E o Z-score é o número de desvios padrões relacionado a uma média da população com a mesma idade que o indivíduo que está sendo avaliado. Para a definição de osteoporose, os T-score são mais significativos. Então, os valores, né? O T-score até -1 desvio padrão é considerado normal. De -1 até -2,5 desvios padrões é considerado osteopenia. E abaixo disso é considerado osteoporose. Então, aqui nós podemos ver a imagem mesmo do exame
demonstrando T-score e Z-score. Sendo que essa referência ali de menos 2,7 desvios padrões já é considerado osteoporose. Então, como só a título de conhecimento, né, nós não vamos atuar em toda a prevenção da osteoporose, mas nós vamos fazer indicações. Então, a prevenção da osteoporose se dá pela nutrição adequada, atividade física, ingestão de cálcio e vitamina D. As mulheres devem manter as concentrações de estrógeno, prevenção de quedas e exposição solar. Lembrando que este é, assim, até um determinado nível da osteoporose, né? Esse tipo de prevenção. Então, o tratamento até um score de 1, desvio padrão, é a eliminação dos fatores de risco, alimentação adequada, exposição solar. Ou então, o tratamento é medicamentoso, com agentes anti-reabsorção óssea, agentes estimulantes da formação óssea, e também foi relacionado esse raloxifeno, que é uma medicação. Também isso é a título de conhecimento, porque nós não vamos fazer esta prescrição medicamentosa. Então, quais são as implicações de ter um paciente com osteoporose no tratamento de quiropraxia? Então, deve-se perguntar uma questão. A fratura é recente? Sim. É uma fratura vertebral do quadril ou do punho? Há a necessidade, então, de se fazer o diagnóstico diferencial e medir a densidade mineral óssea. Teve uma fratura recente? Não. Mas tem fatores de risco ou suspeita de osteoporose? Então, é necessário fazer o diagnóstico diferencial medindo a densidade mineral óssea. Outras implicações na quiropraxia referente à osteoporose. Ela é uma doença que contraindica ajustes de high velocity. Os ajustes de low velocity, como manobras miofasciais, a técnica de Logan, não são contraindicadas e são até importantes para controle da dor de pacientes que têm osteoporose e que possam vir a desenvolver quadros dolorosos. A osteoporose não causa dor pelo processo de instalação da doença, mas pode causar outras alterações articulares e musculares que produzem dor e devem ser tratadas. Os ajustes de Carver's, Dog e Single Hand são associados a fraturas de costela, quando a fragilidade óssea, sendo a principal causa de artrogenia na quiropraxia. Então aqui eu coloquei a imagem, né, dessas técnicas que estão relacionadas às iatrogenias na quiropraxia em caso de osteoporose. E vou colocar para vocês esse estudo dirigido, tá? Que é para avaliar o que vocês entenderam da explanação da aula. Vou deixar um pouquinho aqui. E também esse último slide, sendo que aqui é importante apontar se é um caso de osteoporose, um caso normal, ou de osteopenia. Obrigada, pessoal. Era isso.